Olá, você está na sintonia 87.9 da FM Cultura. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Herlito Freire, entrevistando o médico da saúde da família, Dr. João Batista Lins. Dr. João Batista, quais os desafios hoje de ser um médico de um posto de saúde? Herlito, essa pergunta ela é muito importante porque hoje, infelizmente, nós sabemos que aquele profissional de saúde, seja ele médico, dentista, enfermeiro, que resolve dedicar a sua vida profissional ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde, esse profissional, infelizmente, ele acaba enfrentando condições de trabalho muito adversas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do bairro José Walter, né? Você vê que uma unidade de saúde como José Walter é um bairro que tem em torno quase, se a gente for pegar as redondezas, quase 50 mil habitantes. O nosso centro de saúde da família José Walter tem apenas um médico de família, né? Ou seja, é impossível que um médico consiga fazer o acompanhamento de qualidade de 50 mil pessoas. É impossível, entendeu? Então, o que existe na realidade é que nos últimos anos houve um aumento da demanda, a população cresceu, a população está se cuidando mais, as pessoas querem cuidar da sua saúde, querem cuidar da sua pressão, da diabetes, do colesterol, querem se alimentar melhor, mas quando tentam o acesso ao profissional médico no Sistema Único de Saúde, nós sabemos que infelizmente esse acesso ele ainda é difícil. E um dos principais motivos desse acesso ser difícil é porque realmente a quantidade de profissionais hoje ela é insuficiente. E essa quantidade de profissionais, Herlito, ela é insuficiente, isso é uma coisa que é importante ficar clara, não é porque não tenham médicos. Existem sim médicos, em uma boa quantidade de médicos no mercado de trabalho, no nosso estado, na nossa cidade. O problema é que, infelizmente, as carreiras, né, as carreiras oferecidas para aqueles médicos que decidem dedicar sua vida ao Sistema Único de Saúde, essas carreiras não são atrativas, nem a título salarial e muito pior a título de condições de trabalho. Então, no exemplo que eu citei, você chegar num hospital de emergência, né, como o caso do Frotinha, o Gonzaguinha, e você se deparar com 200 pacientes para serem atendidos por um profissional, o profissional acaba ficando frustrado ao saber que é simplesmente impossível ele dar a cada um daqueles pacientes a atenção que cada um deles mereceria. E aí você percebe uma frustração dos dois lados, do profissional, que não vai conseguir realmente desempenhar a sua função, e do paciente, principalmente, que ao ter o seu momento de dor, de sofrimento, não vai receber a atenção que esperava ter naquele momento que ele mais precisa. Nos postos de saúde, a situação não é diferente. Porque, por exemplo, se eu atendo hoje um paciente com hipertensão, ou um paciente com diabetes, né, e eu preciso marcar um retorno para eu reavaliar esse paciente daqui a 2 meses, por exemplo, eu já sei que se eu quiser reavaliar esse paciente, eu vou ter que torcer para outro faltar, né, já que não existem vagas para essas consultas, ou então dar um jeito de atender extra, ou seja, ficar sempre aumentando o número de pacientes, mesmo tendo aquela mesma quantidade de tempo. E nós sabemos que nesse caso específico da consulta médica, a quantidade, infelizmente, ela acaba interferindo na qualidade, né? O paciente que procura um médico, principalmente um médico de família, um clínico, para fazer o seu acompanhamento de uma hipertensão, de uma diabetes, de um problema de colesterol, qualquer outra doença crônica, depressão, ansiedade, esse paciente ele quer atenção, esse paciente ele quer ser bem atendido, ele quer ter certeza que aquele profissional entendeu a queixa dele e que aquele profissional está preparado para acompanhá-lo. Infelizmente, o tempo que o médico no SUS tem para oferecer àquele paciente é um tempo muito curto. E interessante, Herlito, que vários estudos já foram feitos no sentido de que os médicos que trabalham no Sistema Único de Saúde, esses médicos eles têm um alto índice de adoecimento. Eles adoecem, mas não é que pegam doenças do paciente, não tem nada a ver. Eles adoecem justamente por essa frustração contínua de trabalhar em péssimas condições de trabalho. E aí, logicamente, todo médico, pelo menos aqueles que fazem a profissão por
prazer. Todo médico ele tem a alegria de ver o seu paciente se recuperando, o seu paciente melhorando, ele tem aquela alegria de acertar um diagnóstico, de prescrever um tratamento correto, e infelizmente, muitas das vezes as condições para que esse médico consiga ter essa alegria de tratar bem o seu paciente, elas são hoje em dia cada vez mais difíceis. E eu diria que o fator principal hoje é o tempo de consulta médica. O tempo da consulta médica é muito curto. Isso não é por uma iniciativa do médico, e sim do sistema. O sistema coloca muitos pacientes para que aquele médico dê conta. Ora, nós sabemos que se tem muitos pacientes para serem atendidos, quem tem que bolar uma solução para isso é a gestão. O médico, o profissional, a preocupação dele tem que ser com o seu paciente. Ele tem que se preocupar em que aquele paciente seja bem atendido, corretamente diagnosticado e corretamente tratado. A preocupação, se tem 200 pessoas a mais para serem atendidas, quem tem que se preocupar com isso para resolver o problema não é aquele profissional, e sim quem está na gestão do sistema. Então, nesse estudo que eu lhe citei, sobre o adoecimento dos profissionais médicos, você sabe qual é um dos fatores que mais adoece um profissional? É justamente esse. É o fato dele ter na sua agenda diária um número excessivo de pacientes. Tanto porque ele sabe que não vai ter como realmente dar uma solução adequada para cada um daqueles pacientes, como também isso torna a rotina de trabalho daquele profissional extenuante, exaustante e realmente desgastante. Então, trabalhar no SUS hoje não é fácil, porém, eu quero deixar isso muito claro, o SUS, pessoal, é uma conquista do povo brasileiro. Todos nós, como cidadãos, nós temos que lutar pelo Sistema Único de Saúde. Antigamente, antes da Constituição de 88, o brasileiro que buscava um hospital público, ele buscava um hospital público como se estivesse pedindo um favor, uma caridade. E desde a Constituição de 88, onde está lá escrito que a saúde é dever do Estado e é direito do cidadão, hoje todos nós brasileiros, pelo menos na lei, que já é o princípio, nós temos direito, acesso ao Sistema Único de Saúde. Cabe a nós, como cidadãos, como usuários do SUS, cabe a nós estarmos realmente lutando, exigindo dos gestores, das autoridades, que o SUS ele seja realmente valorizado. Ok, estamos finalizando mais um bloco de entrevistas com o médico Dr. João Batista Lins.